Olá, tudo bem? Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador no Núcleo Espírita Alta de Souza e venho aqui hoje trazer algumas reflexões acerca da doutrina espírita. E o tema de hoje é paixões, como lidar com as paixões. Vamos aqui trazer algumas reflexões com base no Livro dos Espíritos e também em obras complementares da doutrina espírita. E aí vamos ter algumas reflexões sobre os tipos de paixões e como as paixões bem direcionadas podem auxiliar no progresso individual e também como ela pode sair do equilíbrio e, consequentemente, trazer prejuízos ao indivíduo. Então vamos aqui fazer algumas reflexões sobre o tema das paixões. Mas antes vamos fazer a nossa oração, vamos nos conectar com o Criador e vamos, nesse momento, fechar os olhos e mentalizar o Mestre Jesus. Divino amigo, Mestre de todas as horas e de todos os momentos, aqui nos encontramos sedentos de aprendizado, sedentos de amor, de esperança. Que possamos aqui, Senhor, estarmos atentos às mensagens que serão trazidas. Fortalece cada um de nós, abençoa e ilumina, Senhor, a nossa família, o nosso lar, a cada um de nós. Que possamos fortalecer a nossa fé e continuar firmes, convictos do trabalho, do amor na tua seara, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, vamos então fazer algumas reflexões acerca desse tema, das paixões. Todos nós temos na nossa existência diversos tipos de paixões. Cada um de nós, dentro do seu processo evolutivo, vai se apaixonar por alguma coisa, por alguém, por algumas pessoas, por uma ideia. Mas antes de entrarmos na reflexão direta sobre as paixões, vamos fazer uma reflexão inicial sobre as leis naturais. As leis naturais, de acordo com a doutrina espírita, são as leis divinas criadas por Deus e que todos os seres da criação são submetidos, de forma que todos nós estamos submetidos e sobre a regência dessas leis naturais, que são leis universais. E na nossa trajetória, nós poderíamos considerar, para fazermos uma comparação, as leis naturais como sendo uma longa estrada que nos conduz a um destino. Imagine uma estrada longa em que não conseguimos perceber o término dessa jornada, mas que durante toda a trajetória, essa estrada, que são as leis naturais, elas possuem sinalizações, indicações para nos auxiliar no caminho a seguir. Mas Deus também nos deu o quê? O livre-arbítrio. E nós escolhemos se vamos ou não de acordo com essas placas de sinalização, com esses sinais presentes ao longo de toda a jornada, de toda a trajetória. E, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher fugir um pouco desse roteiro, tentar vias alternativas, vias paralelas para chegar a outros destinos, ou até mais rápido a esse destino.
Nós podemos escolher atalhos, e mesmo que alguém diga o que devemos fazer e como devemos fazer, a escolha será sempre nossa. E nós podemos ser auxiliados nessa trajetória? Sim, depende de nós. Da mesma forma que nós podemos auxiliar na trajetória de outras, nessa grande jornada. E nós podemos ser atrapalhados nessa estrada? Sim. Da mesma forma que nós também podemos atrapalhar o percurso de outras pessoas. De forma que, quando nós buscamos seguir essa estrada, observando as leis naturais, observando as sinalizações, provavelmente esse trajeto vai ser um pouco mais rápido e com menos percalços, com menos atropelos, com menos sofrimento, com menos dificuldades. Mas, muitas vezes, nós tentamos sair, nós tentamos fugir dessas leis naturais, buscando outros caminhos. Isso não quer dizer que nós não iremos chegar ao destino final, mas isso pode prolongar a nossa jornada, trazer dificuldades, trazer mais obstáculos, trazer mais sofrimentos. Mas essa escolha será sempre nossa. De forma que Deus nos propicia a lei de forma igualitária para todos os seres da criação. E muitas vezes, quando nós buscamos a espiritualização, buscamos seguir em harmonia com essas leis, nós iremos provavelmente seguir uma trajetória mais harmoniosa, mais tranquila. E quando nós buscamos, pelo contrário, a materialidade, nós buscamos buscamos estimular os sentidos que nos aproximam mais da animalidade, nós nos distanciamos dessas leis naturais ou nós andamos em desarmonia com essas leis naturais e iremos, consequentemente, ter uma dificuldade maior na nossa trajetória. E aí vem, meus irmãos, dentro desse processo, dessa longa estrada da vida, temos as paixões. As paixões que iremos vivenciar ao longo de nossa existência. E aí, Kardec, nós temos Kardec no Livro dos Espíritos fazendo alguns questionamentos acerca das paixões para os espíritos. Mas antes de entrarmos nessas questões, vamos entender qual é o significado de paixões, segundo o dicionário. Então, a paixão é definida como um sentimento humano intenso e profundo, ou seja, uma paixão é um sentimento intenso e profundo, ou seja, não é superficial. Exige intensidade e profundidade. E essas paixões, elas podem, inclusive, alterar o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Olha só que informação interessante. As paixões, elas podem alterar nosso comportamento e nossos pensamentos. Também é definido como um excesso de admiração. Pois bem, tendo por base essa definição de paixões, que é um sentimento intenso e profundo e que pode alterar nosso pensamento e nosso comportamento, vamos à primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos com relação a paixões. Na pergunta 907 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: visto que
o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo. Ou seja, se as paixões são princípios da natureza, ela pode ser mal em si? E os espíritos respondem: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a grandes coisas, a grandes feitos, a grandes conquistas. Sendo o abuso que delas se faz é que causa o mal. Olha que interessante. Então, as paixões em si não são maus. A gente não pode dizer que uma paixão é má ou boa. E ela, a princípio, foi dada ao homem para produzir o bem, cabendo ao homem impulsionar, através dessa paixão, o seu progresso. E como os espíritos dizem, sendo bem aplicado, as paixões podem levá-lo a grandes coisas, ou seja, a grandes conquistas, a grandes feitos. E aí nós temos inúmeros exemplos, né? Quando você ama o que faz, aquilo que faz com amor, com paixão, você muitas vezes consegue um resultado muito melhor do que quando você faz sem vontade. E a paixão é um excesso acrescentado à vontade. Então, quando você leva essa paixão, você intensifica o patamar da sua vontade e você muitas vezes consegue grandes conquistas, grandes feitos. Isso é bom. Entretanto, como dizem os espíritos, o abuso dessas paixões, o abuso se faz que cause o mal. Ou seja, quando nós perdemos o controle sobre essa paixão e abusamos dessas paixões, nós muitas vezes causamos o desequilíbrio e, consequentemente, traremos algum mal para nós, para outros indivíduos, para a sociedade, para o meio em que vivemos. E aí vem um segundo questionamento de Kardec, a questão 908. Ele pergunta o seguinte: então, como definir o limite que as paixões deixam de ser boas ou más? Ou seja, como então definir qual é o limite em que a paixão deixa de ser boa e passa a trazer prejuízo? Isso realmente não é tão simples de entender, mas é necessária uma reflexão para que cada um busque esta resposta de quando a paixão vai passar a ser maléfica ou nos trazer prejuízo. E vamos à resposta dos espíritos. Eles dizem: as paixões são como um cavalo que é útil quando está governado, quando você está com as rédeas e está sob controle, mas que pode ser perigoso quando este é que governa, ou seja, quando você perde o controle e fica desgovernado. E aí pode se trazer um perigo, pode ser motivo de uma queda, de um acidente. Nesse comparativo que ele faz com um cavalo. Reconhecei, pois, continuam os espíritos, que uma paixão se torna perniciosa, ou seja, maléfica, que causa danos, no momento em que a deixais de governar. Opa! E quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outros. Ou seja, quando nós perdemos o controle. Quando nós passamos a ser governados por essa paixão, ou submissos a essa paixão, ou subjugados a essa paixão. E aí nós conectamos com outras informações que podem repercutir no nosso lado espiritual. Então as paixões elas podem refletir no nosso lado físico, material, mental e espiritual. E aí dentro do mar das paixões, temos
os bens materiais, os bens materiais. E aí lembram daquela passagem do Evangelho quando o jovem rico busca Jesus e pergunta: Mestre, como eu posso alcançar o reino dos céus e a salvação? Jesus diz: praticai os mandamentos. E ele: eu os pratico. E aí Jesus retruca: então, pega todos os teus bens, vende tudo que tu tens, pega o dinheiro e distribui com os pobres. E aí terás a salvação e o reino dos céus. Nossa. O jovem ficou triste e foi embora, porque este possuía grandes riquezas e não queria perder essas riquezas materiais, esses bens materiais. Mas vamos refletir qual era a ideia e a mensagem que Jesus queria nos passar nessa passagem. Nessa mesma passagem, Jesus continua: todos os que tiverem deixado suas casas, seus irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Todos aqueles que tiverem deixado suas casas, seus irmãos e irmãs, pais, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Nossa! Mas os nossos bens mais preciosos, como muitos dizem, não são nossa família, nossos filhos, filhas, pais, mães, cônjuges, as pessoas que nós amamos. Quantos pais não amam, não são apaixonados por seus filhos e fariam qualquer coisa por eles? Muitos dizem, até tatuam, fazem uma tatuagem no corpo: eu amo meu filho, colocam o nome do filho, né? Então a gente vê essa difusão dessas paixões de amor familiar, que é tão belo, tão bonito, tão gratificante, a oportunidade que Deus nos dá através dos laços de família. E como Jesus diz que devemos largar tudo isso para aí sim recebermos mais, herdarmos a vida eterna. Será que devemos largar todos esses bens, nossa família? Não. Jesus, a mensagem que Jesus queria passar era que nós devemos ter maior interesse pelos bens espirituais, colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que deixam toda a espiritualidade e toda a religiosidade e direcionam todos os seus esforços apenas para o conforto material de sua família e de si mesmo. E esquece todo o conforto espiritual, que é o mais importante. Porque a nossa vida aqui na Terra é passageira, é rápida. Eu costumo sempre colocar em Copas do Mundo. Nós temos Copa do Mundo a cada 4 anos. Então, daqui a 4 Copas do Mundo, 5 Copas do Mundo, eu já vou estar entrando na fase de terceira idade, né? E é muito rápido a vida aqui na Terra, a vida material. E sim, nós devemos colocar os bens espirituais acima dos bens materiais, sem esquecermos, claro, do conforto material de nossa família, de buscarmos através do trabalho honrado, digno, o conforto material, o nosso progresso material. Mas, lembrando sempre que nós devemos colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Não é isso? Era isso que Jesus queria dizer com esta passagem. E aí tem um conto bem antigo que diz que um professor de filosofia
da Europa foi visitar um sábio, um rabino, em sua região lá do rabino. Chegando na casa desse rabino, ele entrou e o professor percebeu que na casa do rabino não tinha nada, não tinha móveis, não tinha utensílios, não tinha praticamente nada de bens materiais. Só tinha uma cadeirazinha em que o rabino sentava. E o professor perguntou: Mas, rabino, onde estão suas coisas? Que coisas? Retrucou o rabino. Seus móveis, seus bens materiais, seus utensílios, as coisas de sua casa, do seu lar. E o rabino retruca para o professor: E as suas? Onde estão seus móveis, seus utensílios? E o professor diz: Mas, rabino, eu estou de viagem, eu estou aqui apenas de passagem. E o rabino finaliza: Pois bem, eu também estou aqui só de passagem. Pois nós sabemos que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. E que nós estamos aqui encarnados na terra apenas de passagem, para que possamos aprender através do exercício das relações com os demais indivíduos e com o meio que nos cerca a nos desenvolvermos moralmente e espiritualmente. E aí, Kardec, nesse trecho que fala das paixões, ele faz o seguinte comentário. Comentário de Kardec, abre aspas. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, da animalidade, o afasta da natureza espiritual, ou seja, o afasta das leis naturais, o afasta da estrada. E aí ele continua, Kardec, abre aspas, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Ou seja, toda vez que nós buscamos nos aproximarmos da natureza espiritual, nós vamos cada vez mais nos harmonizando com as leis naturais e, consequentemente, seguiremos de forma mais tranquila na estrada da nossa existência. Então, temos diversos aspectos das paixões em nossa existência. Nós vimos as paixões sobre o ponto de vista dos bens materiais. Temos hoje muito impactando aos jovens como adultos as mídias sociais. Então chega um ponto que a paixão pode se tornar um vício. E aí você pode ter o desequilíbrio, né? Então temos uma geração inteira conectada às mídias sociais que são benéficas, mas quando nós conseguimos ter um controle e um domínio sobre essas mídias sociais. Mas o que estamos vendo muitas vezes é a perda desse controle e uma sociedade muitas vezes tendo quase que uma subjugação e um controle das mídias sociais que interfere de forma muitas vezes negativa. Tem vários estudos, né? Harvard tem um estudo que fala que inclusive as mídias sociais ela pode ter um efeito semelhante da cocaína no cérebro, ou seja, pode influenciar principalmente nas crianças e nos jovens de forma negativa quando sai do controle. E aí está a presença dos pais no auxílio. Lembram do auxílio durante a jornada, a nossa jornada? Então, temos várias formas de receber esse auxílio e de doarmos esse auxílio nesse processo, né, de controle das paixões. Na religião, temos muitas vezes os extremos. O ateísmo, com total negação de Deus, ou de espiritualidade, ou de religiosidade. E o indivíduo muitas vezes busca apenas a materialização, o materialismo,
se afastando da espiritualização, o que causa muitas vezes o sofrimento. Porque quando o indivíduo ele não tem nenhuma perspectiva futura de vida após a morte, ele se entrega muitas vezes com toda a sua força apenas na vida material. E quando ele tem perdas de entes queridos, perdas afetivas, materiais, muitas vezes ele não consegue divisar um plano futuro. E muitas vezes se entrega à depressão, à tristeza, ao suicídio. E pelo contrário, quando o indivíduo não busca o ateísmo, mas busca o fanatismo religioso, isso também é um desequilíbrio. O indivíduo perde esse controle e se torna muitas vezes fanático, fundamentalista, ao extremo. Como temos vários casos no mundo religioso, né? De pessoas que inclusive dão a sua vida, matam pela religião, e ao longo da história nós temos inúmeros casos, né, dessa natureza, quando o fanatismo se sobrepõe ao equilíbrio. E aí essa paixão sai também do controle. Da mesma forma no trabalho, a lei de trabalho, que nos estimula a buscarmos, através do nosso esforço, do nosso trabalho, o nosso progresso. Mas o excesso desse trabalho também pode nos trazer prejuízo. Tem pessoas que dizem, eu amo o que faço, eu amo o meu trabalho, mas muitas vezes esse amor se traduz numa paixão que sai do equilíbrio. E aí o excesso de trabalho muitas vezes fere outra lei, que é a lei do repouso. É necessário que possamos também repousar, termos uma reflexão maior sobre a vida, termos vivências que possam trazer prazer diferenciado, paz interior, felicidades, alegrias além do trabalho. Isso também se reflete no próprio centro espírita. Tem pessoas que se dedicam de forma belíssima ao movimento espírita, aos movimentos de trabalhos sociais, né, de promoções sociais, de forma exuberante. E isso é muito bom, muito benéfico, mas às vezes esse excesso faz com que ele esqueça da própria família, os que estão próximos. Lembram de todos os outros que estão fora e acaba esquecendo os que estão bem próximos de nossa casa. Os nossos filhos, precisamos dar atenção, educá-los, ter a nossa cota de esforço para contribuir com que esses seres também evoluam, pois é nossa função como pais, é nossa responsabilidade e nós não podemos fugir dela. Da mesma forma que temos nosso cônjuge, nossos pais, essa relação de respeito e responsabilidade para com eles também. Então, nós sim, e Deus nos permite usufruir de momentos de felicidade com a nossa família, de prazer com nossa família. Buscar também nessas paixões de relações humanas, um lazer, uma reunião em família, um passeio. Tudo isso é importante nesse processo também da lei de repouso, né? Nesse equilíbrio das paixões. E temos ainda entre outros tantos exemplos, uma forte, que é as paixões relacionadas ao campo da sexualidade. E muitas vezes essas paixões, que nós vemos muito na atualidade, ela descambar para o desequilíbrio, para a promiscuidade em alguns processos, como estamos vendo tão fortemente nos dias atuais, num total desrespeito às energias sexuais da alma. E aí pode trazer uma série de consequências. Então a sexualidade deve ser trabalhada com equilíbrio, com respeito, com amor. E quando nós descambamos para o desequilíbrio na área também da sexualidade, nós podemos trazer consequências no nosso campo material,
mental e espiritual. Então, meus irmãos, temos algumas consequências que as paixões, quando saem do controle, podem nos trazer. Qualquer tipo de paixão. Então, no campo de relação humana, quando passamos a ter o excesso de apego, de admiração, podemos descambar para o desequilíbrio do vício, do ciúme doentio, e que se perpetua no campo espiritual, através das relações de obsessão, que nós, no Espiritismo, tanto estudamos. Então, nós podemos ter consequências materiais no campo psicológico e no campo espiritual, do desequilíbrio dessas paixões. Então, nós devemos sim refletir sobre como essas paixões podem nos impulsionar ao progresso de forma equilibrada e devemos sim trabalhar as nossas paixões para que ela não saia do controle e assim, dentro da harmonia com as leis naturais, seguimos de forma mais tranquila na estrada da vida, seguindo as placas de sinalização, recebendo auxílio dos espíritos, pois eles muitas vezes nos auxiliam. E aí Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. E os espíritos finalizam: ah, como são poucos os que se esforçam. Olha só o que eles dizem. Nós conseguiríamos vencer nossas más tendências pelos nossos esforços. Com pouco esforço, não precisa ser muito. Mas falta o quê? Vontade. Vontade. E eles ainda complementam, são tão poucos os que se esforçam. Mas quando nós empregamos essa vontade firme, intensa e profunda, através da paixão naquilo que fazemos, nós podemos conseguir vencer nossas más tendências, conseguir progresso, conseguir benefícios. E aí na pergunta 910, para a gente ir finalizando, ele pergunta aos espíritos: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Ou seja, o desequilíbrio dessas paixões? Porque muitas vezes nós entramos no desequilíbrio das paixões e às vezes nós estamos, na linguagem popular, cegos. Não conseguimos visualizar que estamos dominados, subjugados por determinadas paixões e que essas paixões saíram do nosso controle. E aí Kardec pergunta: será que os espíritos podem nos ajudar a superar esse desequilíbrio dessas paixões? E os espíritos respondem: se orar a Deus, olha que lindo, se orar a Deus e ao seu anjo da guarda, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Olha que belo. Que bela resposta. Então, na estrada, no caminho, nós podemos sim receber o auxílio, a ajuda. Mas vai depender de quem? De nós. Se orarmos com sinceridade a Deus, o nosso anjo de guarda.
a ajuda virá, com certeza, certamente, como os Espíritos dizem. A ajuda virá em nosso auxílio. Então, meus irmãos, que possamos entender que as paixões podem ser boas, se impulsionadas para o bem e com equilíbrio. Mas que nós não podemos perder o controle dessas paixões. Lembremos lá nas Escrituras, em Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Possamos agradecer a Deus a tudo que temos, que recebemos em nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, aos que estão ao nosso derredor, as atividades que temos, o local que estamos. Possamos agradecer as dificuldades do caminho, que são oportunidades do nosso progresso, as dores, mas também as alegrias, os momentos felizes em família, as oportunidades que temos de vivenciar essas paixões de forma equilibrada e em harmonia com as leis naturais nessa longa estrada da vida e da existência. Então vamos agradecer a Deus através da oração, dando graça a tudo dai graça. Então vamos fechar nossos olhos para agradecer este momento de estarmos conectados ao Criador e buscando o nosso aprendizado, o nosso melhoramento espiritual. Divino amigo, Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por tudo que temos em nossas vidas. Que possamos, Senhor, entender as mensagens que Tu nos traz a cada um de nós. Sabemos que Tu sabes de tudo o que nós necessitamos, Senhor, antes mesmo de Te pedirdes. Mas, Senhor, Te agradecemos as oportunidades, as pessoas que colocasses em nosso caminho, Senhor, para serem instrumentos do nosso desenvolvimento material e espiritual. Ilumina nossos lares, abençoa nossa família, Senhor. E dai-nos força e coragem para superar todas as dificuldades e obstáculos que surgirem no caminho. E guia-nos, Senhor. Guia-nos para que possamos seguir em harmonia, em equilíbrio com as leis universais que Tu colocasses para todos, Senhor. Que a Tua paz e a Tua misericórdia recaia sobre todos, hoje e agora e para todos sempre, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.